Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo. Olha aqui mais uma vez o diácono José Alberto para fazer mais uma live. Hoje é 8/7/2021. São exclusivamente 20 minutos para as 10 horas da manhã, e eu venho aqui fazer uma live, glória a Deus, glória a Jesus, e vamos questionar aqui algo referente aí um deputado e uma ministra, né? Porque eu tenho visto aí um vídeo, olha, que o deputado, o qual ele é pastor, faz parte da bancada evangélica em Brasília, e também uma ministra. E essa ministra simplesmente ela quer tirar, né? E aplicar, quem sabe aí, uma lei para que as Bíblias não circulem nos colégios, nas escolas, né? Ela não quer que a Bíblia circule nos colégios. E aí? Não quer que haja Bíblia, ou seja, que ninguém chegue a um conhecimento da palavra de Deus. Então, esta mulher, eu não sei, essa ministra, eu não sei se ela é ateu ou se ela faz parte de uma religião, né? E porque se ela fizesse parte de uma religião, ela tinha amor à Bíblia, tinha amor à palavra de Deus. Mas eu não entendo quem ela é. Eu não entendo, né? Porque as pessoas, ela tem que ter o prazer, se a pessoa gosta da palavra de Deus, ama a palavra de Deus, ela tem que ter o prazer de as pessoas também participar do mesmo conhecimento, das mesmas coisas referentes às coisas de Deus. E essa mulher agora disse que não pode a Bíblia circular dentro do colégio. Ministra, dentro das universidades, tá lá jovens se prostituindo, jovem fumando maconha, jovem pegando droga dentro das universidades. E você disse que a Bíblia não pode entrar nesse lugar? A Bíblia entrando nesse lugar, simplesmente vai entrar com a palavra de Deus, trazendo liberdade para o povo. Trazendo o quê? Conhecimento da parte de Deus para o povo, para as nações, para a sociedade. O que é que diz o Salmo 33, versículo 12? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança, ministra. Mas eu quero trazer aqui uma palavra em Deuteronômio, no capítulo 4, e Deus fala aqui, olha, Moisés, tá? Quando ele desce do Monte Horebe, ele desce de lá com as tábuas dos mandamentos. Você sabe, ministra, que o povo hebreu, o povo judeus, quando estava cativo no Egito, no poder dos faraós, eles estavam sem leis e sem mandamento. E o povo sem lei e sem mandamento fica uma presa fácil para ser levado, por quê? Por doutrina falsas. Por doutrina falsa, costume falso, cultura falsa, que é o que mais tem no nosso Brasil, ministra. É o que mais tem no nosso Brasil, é cultura, costumes e religiosidade, tudo falsidade, pregando não dentro da palavra de Deus, fugindo fora da palavra de Deus. E lá no Egito, os egípcios adoravam os deuses da mitologia grega. Lá os egípcios, eles praticavam o que? A feitiçaria. Eles praticavam rituais
aqueles ritos satânicos. Por quê? Porque os egípcios, lá dentro do Egito, onde o povo hebreu estava preso, estava escravizado e sendo levado a praticar e obedecer os rituais e os costumes lá do Egito, ministra. O povo hebreu foi uma presa fácil para os egípcios, para pôr sobre a cabeça deles o quê? A cultura, os costumes e as suas religiões. Estava ali o povo tomado pela idolatria, pela feitiçaria, por tudo que não agradava a Deus. Por tudo que não agradava a Deus. Mas Deus, Ele tira do meio do povo um libertador. Mas esse libertador, ministra, estava totalmente com a cabeça contaminada. O Moisés estava com a cabeça contaminada, porque ele foi criado no pé de uma rainha idólatra, feiticeira. E Moisés foi criado ali no pé daquela mulher, aprendendo os costumes e as culturas do povo egípcio e não do povo hebreu, porque o povo hebreu estava preso, escravizado, sem leis e sem mandamento. Mas quando esse povo sai fora do Egito, agora vai ter os cuidados de Deus. Cai agora toda a responsabilidade aonde? Em Deus. Deus trata com Moisés, tira Moisés lá do Egito, leva para a terra de Midian, para os cuidados ali do sogro dele, Cedro, que era sacerdote. E ali naquele momento o sacerdote passa conhecimento de Deus para Moisés. E Moisés, contaminado, com a cabeça contaminada da idolatria, feitiçaria, tudo que ele aprendeu, porque a Bíblia diz que ele foi poderoso nos costumes, na cultura do povo egípcio, e agora teria que sair do Egito. Agora saindo do Egito, Deus agora teria que tratar com Moisés, ministra, tratar com Moisés, para Moisés ser liberto, tirar da cabeça de Moisés toda a idolatria, toda a feitiçaria, ministra. É importante a palavra de Deus nos colégios? Sim, é importante a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada nos colégios, ministra. Porque só assim o povo sai da idolatria, da feitiçaria, tudo que não presta. Entendeu? Porque hoje tem leis e tem mandamento. Mas essas leis, esses mandamentos, ministro, saiu das costas de Moisés, do lombo de Moisés. Quando esse povo estão lá no deserto, ministra, aprenda a palavra de Deus, ministra. Aprenda vocês aí que estão aí, vocês que fazem parte aí, no Senado, seja onde for aí, entendeu? Dentro de Brasília aí, vocês têm que ouvir a palavra de Deus. E aplicar a palavra de Deus, porque vocês são poderes, são autoridades na terra. Só vocês podem mudar isso. Então, ministra, veja o que foi que aconteceu. Quando Deus tira o povo do Egito, ele liberta primeiro Moisés, ministra. Ele faz uma limpeza em Moisés. E manda Moisés tirar o povo lá do Egito, que estava o povo contaminado com essa religiosidade do Egito, com essa idolatria, com essa feitiçaria, com tudo que não prestava lá dentro do Egito. Então vai Moisés tirar esse povo do Egito e traz para aonde? Para o deserto. Foram 40 anos, ministra. Deus preparando o povo para entrar em Canaã, ministra. Mas só que Deus disse, essa geração que saiu do Egito, ministra, não entraria em Canaã por causa da sua religiosidade, aquilo que contaminava, aquilo que afastava o homem de Deus. Tudo que estava dentro do Egito era paganismo, ministra. Tudo que estava dentro do Egito era paganismo.
Então Deus tira o povo lá do Egito, e traz para onde? Para o deserto. A escola, para a escola de Deus, para aprender com Deus. Tá bom, ministra? Foi aprender com Deus. Agora Deus vai tratar com esse povo, tirar da cabeça, o mesmo tratamento que ele deu a Moisés, ele vai dar para o povo também. E chama Moisés ao Monte Horebe e passa leis e mandamentos para o povo, ministra. Capítulo 4 de Deuteronômio. Vamos ler. O versículo 10, ministra. Ministra, leia a Bíblia, a palavra de Deus. Diz aqui, no dia em que eu estive perante o Senhor, teu Deus, em Horebe, o Senhor me disse, ajuntar-me-ei o povo e farei ouvir as minhas palavras, ministra, e aprendê-lo-ão para que me temerei todos os dias na terra, e viverem, e ensinarão seus filhos, ministra, abra o espaço. Abra aí um espaço. Abra aí um espaço para que as palavras de Deus, a Bíblia Sagrada, entre totalmente nas escolas. Para as pessoas aprender a palavra de Deus. Veja, o povo estava preso. O Brasil está preso. Mesmo com a democracia, mas uma democracia fajuta, uma democracia levando o povo a pecar, uma liberdade que não existe. A liberdade é só em Cristo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará, ministra. Conhecendo a verdade. Vamos lá mais adiante. Olha só que foi que Deus, agora vem Moisés, olha lá do Monte Horebe, já aprendido com Deus, não adorar mais deuses da mitologia grega, não a se prostituir, não fazer mais a feitiçaria, essas coisas que era contaminável. Aí diz aqui a palavra, veja aqui, ministra. Veja aqui, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 10. No dia em que eu estive perante o Senhor teu Deus em Horebe, o Senhor me disse, ajuntai-me-eis o povo. Ajunta o povo, ajunta a sociedade para aprender a palavra de Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para sua herança. O que é cristianismo? Nem todos sabem o que é ser cristão, não, ministra. Abrir a boca e dizer eu sou cristão, um cristão cheio de pecado, de que não presta, cheio de tudo aquilo que Deus condena, ministra. Ministra, vamos lá, a palavra de Deus. Vamos lá, diz assim, e ajuntar-me a este povo, olha aqui, tá vendo? Aprenderam diz assim, e ajuntar-me a este povo e ouvirei, e farei ouvir. No colégio, simplesmente, alguém vai pregar a palavra de Deus, me ensina a palavra de Deus, eles vão ouvir a lei de Deus, para pôr no coração, ministra. Diz assim, no dia em que eu estive aí perante o Senhor, teu Deus em Horebe, o Senhor me disse, ajuntar-me eu o povo e farei ouvir as minhas palavras e aprendê-lo-ão. Tem que aprender, para que me temer todos os dias da terra. Tem que temer a Deus. Ministra, aprenda uma coisa. Você já nasceu aprendida? Você está aí exercendo uma função importante em Brasília, por quê? Porque você aprendeu. E a gente temos que aprender a palavra de Deus. Tem que liberar Bíblias.
Mas também tem que liberar pessoas capacitadas, libertadas pelo poder, pela palavra de Deus, pela palavra de Deus, para ensinar. Não é todo mundo que sabe ensinar a Bíblia. Uns lê para a sua salvação e outros lê para a sua condenação. Então a gente tem que ler para a nossa salvação e para a salvação da humanidade. Então está mandando juntar aqui os filhos, diz aqui, ó. Para que me temeres todos os dias, olha que vê na terra, e ensinarão seus filhos, ministra. Ministra, glória a Deus, glória a Jesus. Então, quando Deus tira esse povo lá do Egito para Canaã, teria que também aprender a temer a Deus e deixar lá tudo que eles praticaram, tudo que eles aprenderam no Egito, teria que deixar lá no Egito. Teria que deixar lá no Egito. Entendeu como é que é as coisas? Porque você tem medo? Medo de quê? Porque o povo chega ao conhecimento? Dá a entender que você não tem um conhecimento de Deus, ministra. Você é cega espiritual. Vamos lá para Êxodo. Vamos lá para Êxodo. Olha o que foi que Deus disse, ministra. Olha só, depois que Deus tirou o povo lá do Egito. Veja só o que foi que Deus disse. Aqui em Êxodo, olha. Em Êxodo. Veja aqui, ministra. Veja aqui o que foi que Deus falou. Capítulo 20 de Êxodo, vamos lá, vamos ver. Olha, ministra, o que foi que Deus disse? Aqui, ó, o que foi que Deus falou para o povo? Diz assim, ó, os 10 mandamentos. O primeiro é não adorar a imagem de escultura. Olha, ó, diz assim, ó. Então o Senhor falou, então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que vos tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Da casa da servidão, da escravidão, ministra. Não farei para ti imagem de escultura, ministra. Diz assim, ó. Nem alguma semelhança dos que estão em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo das águas, não te curvarás a ela, nem servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Israel, o Deus zeloso, sou o teu Deus, e o Deus zeloso, que visita a maldade dos pais, dos filhos da terceira, quarta geração, daqueles que me aborrecem. Deus visita a maldade dos pais, dos filhos que não aprenderam com ele. Que não ele diz aqui, ó. E diz assim, ó. Pois eu visito a maldade dos pais, dos filhos da terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, ministra. Daqueles que me aborrecem, que aborrecer é Deus. É adorar essa imagem de escultura e praticar aquilo que não agrada aos olhos de Deus. A palavra de Deus tem que entrar nas escolas, nos colégios. Chega de tanta miséria, de tanta desgraça, tanta violência no mundo, por falta de conhecimento, disse Deus. O meu povo é destruído por falta de conhecimento, de entendimento. Ministra, abre espaço para o povo aprender a palavra de Deus. E diz aqui: faço misericórdia em milhares os que me amam e guardam os meus mandamentos. Os meus mandamentos. Com base nesses versículos, ministra, com quem você aprendeu a adorar as imagens da escultura? Com Deus ou com seus pais? Quantos milhões e milhões de pessoas aí, de pais, que levaram seus filhos a cair na queda espiritual, porque estão adorando os deuses, as imagens de escultura, seja dentro da igreja católica, no candomblé, em tudo que é canto. Isso é abominável diante de Deus, ministra. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para sua herança. Deus escolheu Israel para que Israel entrasse em Canaã sem essas coisas. Deus disse para eles: olha, quando vocês entrarem em Canaã, não se chegue a outras nações, para que não aprenda as suas abominações.
Abominações. O que é que tinha lá no Egito, ministra? Só tinha abominações aos olhos de Deus. O que é que tem no Brasil, ministra? Só abominação. Só aquilo que não agrada aos olhos de Deus, ministra. Se converta. Aceite Cristo, ministra. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aí Deus começa novamente dizendo aqui, ó. No versículo 23 do capítulo 20 de Êxodo, ministra, veja aí como é que diz: não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouros, não fareis para vós, não fareis para vós. Ministra, me diga uma coisa, ministra, quem devia ir para a fornalha de fogo, quem era? Era Sadraque, Mesaque, Abednego ou Nabucodonosor? Quem era para ir? Quem era para morrer queimado lá na fornalha de fogo? Quando o rei Nabucodonosor levantou uma imagem de escultura para povos e línguas, nações o adorar. Quem era para ir para a fornalha de fogo? Os três jovens ou Nabucodonosor? Porque Nabucodonosor quebrou aquilo que é mandamento, fez uma imagem para o povo adorar. Mas que foi que Sadraque, Mesaque e Abednego disse, ministra? Que foi que ele disse? Veja quem foi que ele falou. Ele disse o quê? Nós somos hebreus, judeus, e não adoramos outros deuses, a não ser o Deus que criou os céus, a terra e o mar. Nós não se prostramos diante das imagens, nós não se prostramos diante de outros deuses, nós só adoramos a Deus. Esse conhecimento, você está com medo, ministro, desse conhecimento entrar nos colégios? É? Não, filha. Abre espaço aí, querida. Abre espaço para a palavra de Deus entrar nos colégios, nas escolas. Aí diz aqui a palavra de Deus, ministra. Diz a palavra de Deus em Êxodo. Veja o que é que se deve fazer. Olha aqui, ó. Êxodo no capítulo 23. No capítulo 23, a Bíblia está ordenando, ministra. Assim, ó, diz assim, ó, capítulo 23, versículo 23. Capítulo 23 de Êxodo, versículo 23 até o 25, diz assim, ó. Porque o meu anjo irá diante de ti e te livrará dos amorreus, dos heteus, dos fariseus e dos cananeus e dos heteus, dos heveus e dos jambuseus e destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes destruirei todas as imagens de escultura, todas estátuas, quebrarei. Deus está dando ordem para toda Israel, o povo hebreu, quebrar as imagens. Aí eu pergunto, ministra, quem devia ir para a fornalha de fogo? Sadraque, Mesaque, Abednego ou Nabucodonosor? Pela Bíblia, pela palavra de Deus, Nabucodonosor. Quem deveria perder a cabeça? João Batista ou Herodes, ministra? Quem devia perder a cabeça? Quem estava no pecado? Desses dois homens aí, de Nabucodonosor, olha, e Sadraque, Mesaque e Abednego, quem estava no pecado? Os três jovens ou Nabucodonosor? Quem estava no pecado? Aí por aí você vai dizer, Nabucodonosor. Porque quebrou a lei de Deus, o mandamento. Os jovens estavam obedecendo, por isso não foi queimado. Deus deu o livramento. Porque eles não se prostraram diante das suas imagens. Agora vamos lá para João Batista. Quem deveria perder a cabeça? Era João Batista ou Herodes? Qual foi o pecado de João Batista para ele perder a cabeça? Aí você vai dizer, nenhum. E o pecado o pecado do rei Herodes, que foi? Ter se prostituído, caído no adultério com a mulher do seu irmão. Quem deveria perder a cabeça, ministra? Quem devia perder a cabeça?
A João Batista ou Herodes? Herodes. Herodes, aí você vai dizer Herodes, porque Herodes quebrou o mandamento. E por que você não quer a palavra de Deus nas escolas, ministra? Por quê? Porque a verdade dói. A verdade dói, ministra. A palavra de Deus é para conserto da humanidade. A palavra de Deus condena os meus atos, teus atos. E Deus disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, Abraão. Agora vamos lá para Deuteronômio, no capítulo 18, ministra. Comece a ler a Bíblia, ministra. Quem sabe você, lendo, aprendendo, você vai pensar de outra forma. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, glória a Deus, glória a Deus. Deuteronômio, vem, ministra. Quando o povo entra na cidade, quando Deus dá ao povo de Israel, ao povo hebreu, a sua terra, Deus disse assim, ó: as abominações das nações são proibidas. Olha aqui, ministra, escuta aí, pelo amor de Deus, ministra, escuta aí. Diz assim, ó: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as suas abominações. Por isso que Deus disse, quando chegar a entrar em Canaã, não se chegue às outras nações, ministra. Se fosse hoje em pleno século 21, ministra, e Deus tirasse o povo lá do Egito, Deus dizia assim, ó: não se chegue a outras nações, principalmente o Brasil. Não se chegue, porque é a abominação lá no Brasil. Só tem feiticeiro, tudo que não presta. Agora vamos lá, vamos dar o relatório aqui, o relatório de que foi que Deus falou. Deus falou para que não houvesse no meio do povo hebreu, lá quando o povo entrasse em Canaã. Qual era? Estava proibido essas coisas aqui, ministro. Estava proibido aqui, ó. Diz aqui, ó: quando entrasse na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações das nações. Entre ti não chegará quem passe pelo fogo, os seus filhos, a sua filha. Isso aqui é magia negra, bruxaria. Tem isso no Brasil? Ministra, tem bruxaria no Brasil? O Brasil está liberto disso aí? O Brasil está liberto de bruxaria? Rituais malignos, satânico? Está liberto? Está livre? Tem isso no Brasil ou não, ministra? Diz aqui, ó: entre ti não haverá quem passe pelo fogo, seus filhos, suas filhas, nem adivinhador, estava proibido esse tipo de gente no meio do povo, ministra. Por que você quer proibir a palavra de Deus nas escolas? Por quê? Está com medo que o povo chegue a esse conhecimento? Está com medo que as pessoas deixem as suas religiões, que religiões não salvam, quem salva é Jesus Cristo? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai a não ser por mim. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Diz assim: nem adivinhador, nem prognostador, nem orgueiro, nem feiticeiro, nem cantador de encantamento, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Nem quem consulta os mortos. Está proibido esse tipo de gente dentro de Canaã, ministra. E o Brasil está livre disso? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para sua herança. O Brasil é 100% cristão. Que onda, meu irmão. Que onda, isso não existe. Isso não existe. Cristão, você batendo nos peitos dizendo: eu sou cristão, e adorando imagem de escultura, eu sou cristão, e ia fazendo tudo que não presta, tudo que a Bíblia condena. Você nunca foi cristão. Um cristão cheio de Satanás, cheio de diabo. Você está liberto por Cristo? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará, disse Jesus. Você está liberto por Cristo? Ministra? Você se acha liberta por Cristo? Não, ministra. Você simplesmente está rejeitando a palavra de Deus.
Jesus Cristo, ele disse, aquele que me confessar diante dos homens, ministra, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Porém, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Se você, ministra, quiser um compromisso com Deus, com Jesus, Jesus quer um compromisso com você. Se você não quiser um compromisso com Jesus, Jesus também não quer um compromisso com você, porque simplesmente você está rejeitando o Filho de Deus. Vamos lá. Nem cantador de encantamento, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem consulte os mortos, nem quem consulta os mortos, o espírito, o João de Deus aí, e outros que estão no caminho de João de Deus fazendo essas merdas, essas porcarias, tudo isso aí existia lá dentro do Egito, não é em Canaã. Canaã celestial, a Bíblia diz, lá não entrará coisa nenhuma que o contamine, ministra. Ficarão de fora os cães feiticeiros, idólatras, tudo que comete a mentira, ficarão de fora. Ninguém vai herdar o reino de Deus se permanecer nesses atos aqui, nessas práticas. Vamos lá, ministra, vamos lá. Feiticeiros, olha, pois quem é aquele que faz coisas, nem abominações de pé, diz assim, perfeito serás como o Senhor teu Deus, perfeito serás como o Senhor teu Deus, anda na minha presença e ser perfeito, disse Deus para Abraão, e diz Deus para mim e para você, ministra. Caso você quiser ser salvo, você e toda a sua família, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e toda a tua casa. Agora dê mão aí, ajude, para que as Bíblias entrem nos colégios. Ai, Jesus, tem alguém ligando. Vou recusar aqui que eu não... Eita, vou recusar. Tem alguém ligando, vamos lá. Glória a Deus, glória a Jesus. Aí diz aqui, perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque estas nações... Olha, vem aqui, ministra, vem aqui, ó, bota o teu ouvido aqui, vem aqui, ó. Porque estas nações que há de possuir, ouve os prognostadores, os adivinhadores, porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitirá tal coisa, ministra. Feliz é a nação cujo Deus Senhor, o Brasil está longe, ministra, de ser um país cristão. Ministra, quem deveria perder a cabeça aí? Hein? Era João Batista ou Herodes? Qual é o pecado? Qual é o seu pecado que você não quer revelar? Qual é, ministro? Qual é vocês aí que estão em Brasília? Hein? Que não pode, vocês têm que mudar essa nação. Deus deu poder a Nabucodonosor. Deus disse para Nabucodonosor, quando Daniel disse, Deus o Altíssimo, possuidor do céu e da terra, te deu riqueza, fama, te deu isso, te deu aquilo. Peraí, calma. Peraí, tem um Deus além de mim? Tem alguém que me deu essas coisas? Ele não quer aceitar o ateísmo, o orgulho. Sabe, de Nabucodonosor, a soberba, achou que tudo quanto ele tinha foi feito para seus próprios esforços. Fala, não aceito não, Daniel disse, olha, tu não vai aceitar não? Então Deus vai te tirar do teu trono, Deus vai tirar do teu trono, vai fazer a tua morada com os animais, vai te dar um coração de animal e vai comer capim, vai comer ervas por 7 anos, até que tu reconheça que Deus tem poder sobre o rei dos homens e dá quem quer, Nabucodonosor. Cuidado, não brinque com Deus não, ministra. Deus não deixa escarnecer, não, veja aí o que está acontecendo no mundo, veja aí essas pestes, veja essas coisas que estão ocorrendo no mundo, é para você chegar dentro de Deus, é dar as mãos e tirar do Brasil tudo aquilo que não agrada. Aí no seu bairro, na sua cidade tem aí um candomblé, tem uma casa de macumba aí, tem isso, tem aquilo. Você gostaria que essa casa de macumba fosse sua igreja? Gostaria? Glória a Deus, não é verdade? Tem aí um tal daí de João de Deus por aí, fazendo aquelas porcarias que ele fez lá, e fez mesmo de coisas mal aí, e dizendo que estava recebendo o Espírito Santo de Deus, ou o Espírito de... mas o Espírito do diabo, o Espírito que ele estava recebendo de tal coisa, e disso, daquilo, e estava fazendo coisas erradas aí, Vocês querem isso aí para a cidade de vocês? Querem?
Hein? Deus está condenando aqui, ó. Deus está condenando que quando vocês entrarem na terra de Canaã, não aprenda essas abominações das outras nações. E Deus dizia, não aprenda com o Brasil, não aprenda com o Brasil. Porque o Brasil lá tem idolatria, feitiçaria, tudo que não presta. As pessoas mesmo tá vendo o Egito. Não é mesmo tá vendo Canaã, não, meu filho. Canaã é diferente. Canaã não tem, ó, imagem da escritura, não tem adoração a outros deuses, não tem isso, não tem aquilo, tem aquele, papapá. Ei, Canaã, certo? Mas está aí, os judeus abriu espaço, deixou as outras nações entrar, foram contaminados pelas nações. Entendeu como é que é as coisas? Aí lá está os judeus, aqueles que são judeus, verdadeiramente que são judeus, estão lá no muro da lamentação, com o Torá na mão. Esses judeus aí, meu irmão, esses daí não se prostram jamais diante de uma imagem, não, meu querido. Esses judeus aí, misericórdia, não se prostram. Esses são Sadraque, Mesaque e Abednego, meu irmão, não se prostra não. Esses judeus ortodoxos, esses que estão lá no muro da lamentação, duvido. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, ministra, aprenda as coisas de Deus, a palavra de Deus. Aí para encerrar aqui, eu vou deixar aqui um versículo aqui, ó. Eita, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, ministra. Veja vocês, ministro, deputado, todos vocês aí, todos vocês que estão em Brasília, veja essa mensagem. Veja esse versículo aqui, 12 de Eclesiastes, versículo 13. De tudo que tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Guardar os seus mandamentos. Agora tem mandamento. Esses mandamentos saíram lá das costas de Moisés. Aí veio até os dias de Jesus. Jesus agora entra com o Novo Testamento, sabe? Mas não quebrando a lei, aquilo que está na lei. Adorar a imagem, estrutura, essas coisas. Aquilo que foi abolido por Cristo após a queda do templo. A casa do tesouro só foi abolido algo que já apontava para Cristo, que teria que ser abolido para Jesus dar agora início da graça e sair a lei de Moisés. No caso aí, ó, os dízimos, circuncisão, sacrifício de animais, guarda o sábado e festa judaica, certo? É isso que estava na lei, debaixo da lei de Moisés, que foi abolido por Cristo. E os judeus aqui não precisam mais estar debaixo desse ritual, porque eles estão aí mais de 2000 anos sem templo, estão desigrejados, porque Jesus profetizou. Jesus disse, está aqui quem é maior do que esse templo, está aqui quem é maior do que o sábado. Ei, tu vê tudo isso? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado, para que a casa do tesouro viesse o chão, para que as pessoas, os judeus não vivessem mais debaixo desse jugo. Aí chega o fim dos dízimos, que era o quê? Que era um jugo e um fardo nas costas dos judeus, tem que levar de ano em ano para alimentar os levitas. Aí, ó, a circuncisão, que a mulher grávida teria que levar seus filhos lá para dentro do templo para fazer a circuncisão, teria que parar. Louvado seja o nome do Senhor. A questão dos animais que era sacrificado pelo pecado do povo, isso já apontava para Jesus. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus, não precisa mais sacrifício de animais, de touro, de vaca, de isca, de bezerro, de ovelha, não. Ei, somos pelo sangue de Jesus Cristo, bem-aventurados que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas, amém? Mas você só vai entrar pelas portas se você deixar a idolatria, deixar o Egito. Diz aí, de tudo que tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, ministra, é dever de todo homem, porque Deus é de trazer a juízo toda obra, até tudo que está encoberto, que seja bem, que seja mal, ministra. Glória a Deus, glória a Jesus. Então deixa aqui uma mensagem para essa ministra aí, que não quer deixar a Bíblia entrar nos colégios, tem que entrar as Bíblias e tem que as pessoas conhecer a verdade e ser liberta por Jesus Cristo. Onde está escrito isso, irmão? João capítulo 3 e o versículo 35. O Pai ama o Filho e todas as coisas ele entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, porém quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanecerá caso você rejeite. A salvação
salvação de Deus na pessoa de Cristo, que ele veio, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E vida eterna sem judaísmo, sem paganismo, sem nada, porque o dever da igreja na terra, ministra, o dever da igreja comprada e lavada pelo sangue de Cristo, é tirar do judeu do judaísmo e tirar o gentil do paganismo, juíza, para se tornar igreja. Aí Paulo diz, judeus e gentios são unidos pela cruz de Cristo. Onde está escrito? Timóteo capítulo 2, são lá unidos pela cruz de Cristo. Caso o judeu estiver rejeitando, e você, a senhora, estiver rejeitando esses conceitos bíblicos, aí você simplesmente está incluído no capítulo 1 de João e o versículo 11. Veio para os seus, Jesus veio para os judeus, mas os judeus rejeitaram. Mas a todos quanto aceitaram, deu o poder de ser feito filho de Deus aos que creem em seu nome. Caso você rejeitando, Jesus disse, a todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Também aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Caso você negando, juíza, ministra, né? Caso você não aceitando, ministra, aí só Deus e a misericórdia. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a causa de um sermos destruído. Ministro, Deus está dando oportunidade a você. Sabe por que Deus não desceu você ainda? Sabe por quê? Porque Deus tem grande obra na tua vida, mulher. Deus tem uma grande obra na tua vida. Ei, mulher, te converta a Cristo, mulher. Dá a mão aí a Bolsonaro, aos ministros, sei lá o que for. Mas vamos ganhar a bancada evangélica aí, ministra, tá bom? Deixa a palavra de Deus entrar no colégio, viu? Tá bom? Nas escolas, para aprender, o povo aprender a palavra de Deus. Amém? 41 minutos, glória a Deus.